Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa aula de número 27 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária subsequente do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltino. Nessa aula de número 27, vamos falar a respeito da acidez do solo. Então, com base naquele resultado da análise de solo, nós podemos saber se o solo é ácido, se ele é básico ou se ele é alcalino, né? Então, a acidez do solo. Então, o que vem a ser a acidez do solo? Então, a acidez do solo está intimamente relacionada à concentração de íons H+ na solução. Essa acidez do solo, então, quando alguém pergunta sobre a acidez do solo, ele quer saber se o ambiente é ácido, se ele é alcalino e se ele é neutro. Mas, basicamente, a acidez está relacionada à concentração de íons H+ na solução. E existe também uma expressão muito comum na área da ciência do solo, que é o termo reação do solo. Então, reação do solo é sinônimo de pH do solo. Então, se alguém pergunta qual é o pH do solo, ele quer saber se o solo é ácido, se ele é alcalino ou se é neutro, né? A escala de pH, o que é pH? pH é o potencial hidrogênio-iônico, né? Então, pH quer dizer potencial hidrogênio-iônico. Esse pH ele mede a concentração de íons H+ na solução. A escala de pH ela cobre uma amplitude de 0 a 14, né? Então, olha só, então o pH ele cobre uma amplitude de 0 a 14. De 0 a 7, nós vamos ter um ambiente ácido. 7, nós vamos ter um ambiente, uma substância neutra. De 7 a 14, nós vamos ter um ambiente alcalino ou básico, né? De tal forma que é o seguinte, uma substância próxima do zero é extremamente ácida. Uma substância próxima de 14 é extremamente alcalina, né? Substâncias, por exemplo, pH entre 5,6 e 6 é uma substância medianamente ácida. Uma substância com pH 8, 8,5 é uma substância medianamente alcalina, né? No caso dos solos, o pH da maioria dos solos produtivos varia entre 4 e 9, né? Então, as substâncias extremamente ácidas, o pH é próximo a zero. Substâncias extremamente alcalinas, o pH é próximo a 14. Mas, no entanto, os solos do mundo todo, o pH varia de 4 a 9, né? Então, o valor de pH igual a 7 é neutro. Valores abaixo de 7 são ácidos, valores acima de 7 são alcalinos ou básicos, né? Então, é importante que a gente saiba disso. Então, a reação do solo é o grau de acidez ou alcalinidade do solo expressa em um valor de pH, né? pH, essa expressão pH, é o potencial hidrogênio-iônico. É muito importante que se saiba que o pH, na nomenclatura da química, o P é minúsculo, o H é maiúsculo, né? Então, o termo pH, portanto, define a acidez ou a alcalinidade relativa de uma substância, né? A escala de pH cobre uma amplitude de 0 a 14, que nós já falamos. Um valor de pH igual a 7 é neutro, valores abaixo de 7 são ácidos, acima de 7 eles são básicos. O pH da maioria dos solos produtivos varia entre os valores de 4 e 9, né? Então, sendo assim, um solo com pH igual a 4, ele possui uma acidez muito forte. Um solo com acidez, por exemplo, de 5,7 aqui, a acidez ela é média. Um solo que possui um pH 6,3, 6,5, até ele apresenta uma acidez moderada. Um solo com pH 6,8, a acidez dele é fraca. Um solo com pH 7, ele está na neutralidade. Um solo com pH, por exemplo, de 7,5 aqui, 7,4, ele apresenta uma alcalinidade ou uma basicidade fraca. Um solo que apresenta um pH igual a 8, então ele apresenta uma alcalinidade média. Um solo que apresenta um pH igual a 8,5, 8,7, 9, ele apresenta uma alcalinidade forte. Agora é o seguinte, quanto mais H+ nós tivermos adsorvido pelas cargas negativas do solo, maior será a acidez do solo, né? Então, olha só, nós já conhecemos essa imagem aqui. Quanto mais H+ nós tivermos adsorvido a superfície dos colóides, mais H+ nós temos na solução, mais ácido será o ambiente, né? Maior será a acidez. Então, o responsável pela acidez do solo é o H+. O responsável pela alcalinidade do solo é o OH-, né? Então, os componentes da acidez do solo referem-se aos íons hidrogênio e alumínio, H+ e a L3+.
O alumínio também age como um elemento acidificante, pois reage com a água produzindo íons H+. Então, o alumínio está relacionado à acidez. Por quê? Porque ele reage com a molécula de água produzindo íons H+, né? Então, há uma relação entre o alumínio e a presença de H+. Então, o pH do solo, ele mede a atividade, ou seja, a concentração efetiva do íon hidrogênio na solução, e é expressa em termos de logarítmicos, né? Então, o pH, se nós tivermos a concentração dos íons H+ na solução, nós podemos medir o pH pela pH é menos log da concentração de H+. O logaritmo é uma função matemática, né? Ela é o inverso da exponencial de base 10, né? Infelizmente, aqui não temos tempo para explicar isso aí, mas também não vamos usar esses cálculos, mas só que para que tenhamos uma noção. Então, o pH é menos log da concentração de H+. Então, vamos supor que você tem uma concentração de H+ de 0,001. Aí você coloca lá na calculadora, menos log de 0,001, você vai ter o pH daquela substância, tá certo? Então, pH é o potencial hidrogênio iônico, P minúsculo, H maiúsculo, né? Então, pH, como é que se lê essa expressão? pH é menos log da concentração de H+. E para você obter esse pH, o H+, a concentração de H+, tem que ser expressa em mol por litro. O conceito de mol, nós já discutimos quando a gente discutiu o conceito de CTC de um solo, né? O H+ do solo originou-se inicialmente da reação de CO2 do ar atmosférico com a água. Então, os íons H+ no planeta Terra é muito abundante. Então, nós temos uma grande abundância de íons H+, de elementos químicos hidrogênio. Por quê? Porque nosso ambiente tem muita água. Essa água reage com o CO2, essa molécula de água se quebra, originando íons H+, né? Quando nós falamos de intemperismo, nós falamos sobre esse íon H+, que muitas vezes a presença desse íon H+ é um elemento extremamente reativo, ele entra na estrutura cristalina dos minerais e o íon H+ também é responsável pela acidez do solo, né? O pH do solo também é influenciado por vários fatores, incluindo o material de origem, a precipitação, a decomposição da matéria orgânica, a vegetação nativa, o tipo de cultura, a profundidade do solo, a adubação e inundação. O pH ele pode ser determinado a partir da concentração dos íons H+, faz o cálculo de menos log da concentração de H+, ou esse pH ele pode ser determinado por dois métodos, o método colorimétrico e o método potenciométrico, né? No método colorimétrico, ele envolve corantes indicadores, é frequentemente utilizado no campo para fazer uma rápida determinação do pH, mas precisa ser usado por pessoas treinadas para se evitar erros, né? Então, olha só. Existe, então, o método colorimétrico, ele é baseado na presença de substâncias que mudam sua cor de acordo com o pH. Então, existe uma substância chamada alaranjado de metila. Esse alaranjado de metila, quando o pH é menor que 3,1, esse alaranjado de metila ele fica vermelho. pH acima de 4,4, ele fica alaranjado. Existe uma substância chamada azul de bromotimol. Essa substância azul de bromotimol, pH acima de 7,6, essa substância ela fica azulada. pH menor que 6, ela fica amarelada. Existe uma outra substância denominada fenolftaleína. Essa substância pH acima de 10 apresenta um vermelho intenso. Abaixo de 8,3, essa substância ela é incolor. Então, essas substâncias elas são impregnadas em papéis especiais e esses papéis eles são mergulhados em soluções. Esses papéis eles vão mudar de cor. Essa cor ela é comparada com um padrão e, de acordo com o que mais coincidir com o padrão, ela indica qual é o pH daquela substância. Então, isso é o chamado método colorimétrico, né? Por exemplo, esse papel colocado aqui numa solução de limão, ela muda de cor. O limão ele é ácido. Esse papel misturado aqui com a solução de uma substância saponácea, que tem sabão, o sabão ele é alcalino, então a cor vai ser diferente. No caso de solo, o solo ele é misturado com uma certa quantidade de água, ele é misturado, ele é agitado. Aquele solo ele precipita e esse papel é mergulhado na solução, né? Esse papel é mergulhado na solução que foi feita com o solo. E aí ele muda de cor e você compara esse padrão
essa cor desse papel com um padrão e aí você indica a cor do solo. Agora existe também o método potenciométrico, onde se utiliza um equipamento chamado potenciômetro ou pH-metro, né? Então, neste método, o pH do solo é determinado numa suspensão de solo em água destilada, ou CaCl2, no qual é introduzido um eletrodo de vidro, que, em contato com a suspensão, apresenta o resultado em uma escala de 0 a 14. Né? Então, olha só, o pH-metro ele tem duas hastes, dois eletrodos de vidro. Né? Então, você tem um vidro, no interior do vidro você tem um eletrodo. Esse eletrodo é misturado, ele penetra na solução do solo, ele é colocado em contato com a solução do solo. Como é que se faz essa solução do solo? Então, no laboratório, existe uma proporção definida entre a quantidade de água e a quantidade de solo. Então, você coloca o solo, coloca a água, mistura. Existe um determinado tempo de mistura no laboratório, então isso é um protocolo. Esse solo ele mistura-se um determinado tempo. Existe um determinado tempo específico para aquele solo precipitar, e aí o eletrodo é colocado na solução. E nessa solução, mede-se o valor de pH. Então, esse valor de pH é expresso em uma tela digital. Antigamente, era uma tela analógica. Então, quando o pH é medido utilizando-se o potenciômetro, o pH-metro, de acordo com o que foi descrito acima, determina-se a concentração dos íons hidrogênios que se encontravam livres na solução do solo. Essa acidez é chamada de acidez ativa. Então, a acidez medida por meio do pH-metro, do potenciômetro, é chamada acidez ativa. Agora, as concentrações de íons H+, e Al3+, na solução também são... Então, aí, a concentração dos íons H+, e Al3+, na solução também é chamada de acidez, mas é acidez trocável, vamos ver mais à frente. Então, aqui está esse instrumento chamado pH-metro, ou potenciômetro. Aqui existem as hastes de vidro, no interior dessas hastes de vidro nós temos eletrodos e aqui um painel digital onde mostra-se o pH dessa solução. Aí um outro instrumento, né, um outro pH-metro, um outro potenciômetro, aí um outro pH-metro, um outro potenciômetro. Antigamente nós tínhamos, então, isso aí é um pH-metro, potenciômetro antigo e ele é analógico. Então você tem aqui uma agulha, essa agulha se movimentava, de acordo com a movimentação dessa agulha você sabia qual era o pH daquela solução. Como havíamos dito, tem-se também a chamada acidez trocável, que é o hidrogênio e o alumínio que estão retidos, adsorvidos na superfície dos colóides do solo por forças eletrostáticas. Né? Como a concentração de íons hidrogênio nessa situação é muito pequena, essa acidez é denominada alumínio trocável e é expressa em centimol por decímetro cúbico. Então, a concentração de alumínio na solução do solo, por meio do resultado da análise do solo, é chamada de alumínio trocável, mas também é denominada de acidez trocável. Então, existe a acidez ativa, aquela que é determinada por meio do pH. E existe a acidez trocável, que é representada pelas concentrações dos íons Al3+ na solução. Além de gerar acidez ativa, o alumínio trocável, em qualquer uma de suas formas iônicas solúveis, é um elemento altamente fitotóxico. Entre outros problemas, o alumínio atua no meristema apical da raiz, cessando a divisão celular, portanto, paralisando o crescimento das raízes. Um sistema radicular pouco desenvolvido limita a absorção de água, nutrientes e, consequentemente, a produtividade das culturas. Então, desde as primeiras aulas, a gente vem falando a respeito da constituição do solo, e desde as primeiras aulas falamos que hidrogênio e alumínio na solução do solo são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. O alumínio ele é fitotóxico, ele impede a multiplicação das células das raízes. Se as células das raízes não se multiplicam, a raiz não cresce. Se a raiz não cresce, ela tem dificuldade de absorver água e nutrientes, então a planta vai ser menos produtiva. Então, portanto, as concentrações de hidrogênio e alumínio na solução são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Além disso, além desses problemas, nós temos outros problemas causados pela acidez do solo. Então, quais são esses problemas? O crescimento da maioria das plantas é drasticamente reduzido, tanto sob a acidez quanto a alcalinidade excessiva. As principais causas limitantes do baixo crescimento das plantas em solos ácidos são os seguintes: toxidez de hidrogênio, manganês e alumínio. Então, quando você tem um ambiente ácido, você tem grande disponibilidade de hidrogênio, grande disponibilidade de alumínio, grande disponibilidade de manganês. O manganês é um micronutriente, porém, quando o ambiente é muito ácido, a concentração de manganês pode ser muito elevada e aí ele acaba provocando toxidez. A elevada concentração, o ambiente ácido, ocorre a baixa disponibilidade de nutrientes.
Ocorre também uma baixa eficiência no aproveitamento de fertilizantes, baixa atividade biológica, né? Baixa atividade biológica. Olha só, então efeitos diretos e indiretos do pH. Então, como efeito indireto do pH está relacionado ao relacionamento da quantidade de H+, alterando a solubilidade dos demais nutrientes no solo, principalmente a dos micronutrientes, que em demasia tornam-se tóxicos às plantas, né? Então, existe um gráfico clássico que relaciona o pH à disponibilidade de nutrientes. Então, por exemplo, nós temos um pH 5. pH 5, nós temos um ambiente ácido. Abaixo de 7, nós temos um ambiente ácido. pH 5 para solo é um ambiente ácido. Nesse ambiente ácido, nós temos elevada disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Por isso que é dito que, se o ambiente é muito ácido, nós podemos ter uma elevada concentração de micronutrientes. Apesar de serem micronutrientes, em excesso eles são prejudiciais às plantas. À medida que eleva-se o pH, diminui a concentração desses nutrientes, tornando-os menos tóxicos ou não tóxicos, né? Depois nós temos aqui o alumínio. O alumínio, pH muito ácido, nós vamos ter elevada concentração de alumínio e ele vai ser tóxico às plantas. À medida que eleva-se o pH, diminui a toxidez de alumínio, a concentração de alumínio e a disponibilidade de alumínio. Molibdênio e cloro. Molibdênio e cloro, pH muito baixo, disponibilidade baixa. À medida que eleva o pH, eleva-se a disponibilidade de molibdênio e cloro. Fósforo, pH muito baixo, disponibilidade de fósforo baixa. À medida que eleva-se o pH, eleva-se a disponibilidade de fósforo até atingir um valor máximo. Quando nós temos um ambiente muito alcalino, a disponibilidade de fósforo diminui. Praticamente a mesma coisa acontece com nitrogênio, enxofre e boro. pH muito ácido, disponibilidade baixa de nitrogênio, enxofre e boro. À medida que eleva-se o pH, eleva-se a concentração desses nutrientes até um valor máximo que depois começa a diminuir no ambiente básico. Então, vejam bem que o ambiente ácido é prejudicial à planta, ambiente alcalino, muito alcalino, também é prejudicial à planta. Comportamento do potássio, cálcio e magnésio em relação à sua disponibilidade, o pH. pH muito ácido, a disponibilidade de potássio, cálcio e magnésio é mínima. À medida que eleva-se o pH, a disponibilidade aumenta até chegar ao máximo, né? Então, esse gráfico é um gráfico típico que representa a relação entre o pH e a disponibilidade de nutrientes. Então, vejamos bem aqui, ó, que a concentração de nutrientes aqui ela vai ser ótima, basicamente num pH entre 6 e 6,5, né? Portanto, o pH ideal para as culturas não é um pH neutro, nem um pH alcalino. O pH é um pH moderadamente ácido. Então, o pH para a maioria das culturas é o pH moderadamente ácido. Portanto, aí é o seguinte, como é que se faz para elevar o pH? Então, é o assunto das nossas próximas aulas. Então, quando você eleva o pH aplicando uma determinada substância no solo, você torna a maioria dos nutrientes mais disponíveis. No entanto, existe uma faixa de pH ideal. Então, as metodologias de recomendação de calagem levam-se em conta esses aspectos, né? Que você não deve colocar calcário em excesso, porque você indisponibiliza uma série de nutrientes, principalmente micronutrientes, ferro, cobre, manganês e zinco. Então, resumindo, para fins práticos, considera-se a faixa de pH entre 6 e 6,5 adequado para a maioria das plantas cultivadas no Brasil. Dentre os vários efeitos da calagem em solos ácidos, destaca-se o aumento da disponibilidade da maioria dos nutrientes essenciais para as plantas, né? Então, de uma maneira geral, os solos brasileiros são alcalinos ou são ácidos? Então, de uma maneira geral, os solos brasileiros eles são ácidos. Por que a maioria dos solos brasileiros são ácidos? Então, essa resposta vocês já estão sabendo, né? Responder essas questões. Os solos brasileiros são altamente ácidos porque eles são extremamente intemperizados, sofreram um processo de lixiviação muito intensa, perda de bases de cálcio, potássio e magnésio, concentração de óxido, hidróxido de ferro e alumínio, portanto, concentração de alumínio no solo, concentração de íons H+, baixa concentração de bases, por isso que os nossos solos tropicais, eles são ácidos. Agora, o seguinte, o que deve ser feito? Então, nós temos acidez no solo, é prejudicial, porque aumenta a concentração de alumínio. Então, o que deve ser feito para elevar o pH? Tirar o pH
próximo a 4, 5, um pH próximo a 6 a 6,5. O que deve ser feito para elevar o pH? Então, o que deve ser feito para reduzir a acidez do solo? O que deve ser feito para corrigir o solo? Então, praticamente, essas questões, ela basicamente diz a mesma coisa. Então, para se elevar o pH, diminuir a acidez, corrigir o solo, normalmente é feita a aplicação de substâncias que é chamada de substâncias calcárias, né? Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, né? São substâncias calcárias que vai ser justamente o assunto da nossa próxima aula. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a nossa próxima aula.